Meu nome é Maria Eduarda e eu vim apresentar o trabalho Perspectivas de cirurgiões ortopédicos em relação ao jejum no período pós-operatório. Minha orientadora é Lígia Fonseca e minha co-orientadora Marília Ferrari Conchon. Então, a gente sabe que para a cirurgia é necessário um preparo físico e psicológico. Dentro do preparo físico, a gente tem o jejum pré-operatório e o jejum pós-operatório. O recomendado para jejum pós-operatório é de 3 a 12 horas após o procedimento cirúrgico. E cirurgias com anastomoses esofágicas e gastrointestinais de 12 a 24 horas. Mas uma média encontrada foi de 18,25 horas para sólidos. Por isso, o objetivo do meu estudo foi investigar o jejum pós-operatório em cirurgias ortopédicas na realidade de um hospital-escola sob a ótica dos cirurgiões. Foi estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizado com ortopedistas de um hospital universitário de grande porte no sul do Brasil. Os dados foram feitos através de uma entrevista semi-estruturada, realizadas de forma individual, foram gravadas, transcritas e analisadas segundo o método de análise de conteúdo de Bardan, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, dos resultados, a primeira categoria é condições clínicas que influenciam na reintrodução alimentar no pós-operatório imediato. O nível de consciência é essencial, o mais importante. Se o paciente estiver meio sedado, meio sonolento, não dá, o risco é grande. Depende muito do grau de sedação do paciente, na verdade. Se ele está acordado, é o mais comum. Então, dessa categoria, a gente pode concluir que o nível de consciência é importante para avaliar se o paciente tem condição de retornar à sua alimentação, o tipo de anestesia e, consequentemente, a recuperação anestésica, porque o tipo de anestesia, por exemplo, se for uma anestesia geral, a recuperação anestésica vai ser mais devagar do paciente. E o projeto Acerto, desde 2005, já traz como objetivo a realimentação precoce, que ela deve acontecer, eles propõem que ela aconteça em até 24 horas após o procedimento. A segunda categoria é início da introdução alimentar no pós-operatório imediato e as possíveis consequências. É o volume assim, volume que o paciente aceitar, não tem nenhuma restrição, não tem um protocolo padrão. A gente libera a dieta conforme o desejo do paciente. Se ele conseguir ingerir um volume maior, 250, 400 ml, depende realmente da disposição e da vontade do paciente. Então, não existe um período preconizado para o paciente ficar em jejum. E o volume também é variável. Então, o paciente não tem um tempo determinado e também não tem um volume determinado. O volume é variável, ele muda conforme a vontade do paciente. E o porte da cirurgia influencia também nesse tempo em jejum. Porque se for uma cirurgia de porte maior, o paciente vai ficar mais tempo em jejum. E os entrevistados trouxeram que a realimentação precoce ela traz alguns riscos, como broncoaspiração, náuseas, vômitos, mas manter esse jejum prolongado também não é algo adequado e recomendado para o paciente. E a terceira categoria é a formação profissional em relação ao jejum pós-operatório. Na época de formação, praticamente não se comentava nada sobre isso. Terminei minha residência em 88, então lá naquela época nem se comentava. No máximo, jejum pré-operatório. Realmente não sei nem estudos e informações nessa época, nem se comentava. Então, não tem uma formação específica sobre jejum pós-operatório, tanto quanto na graduação, quanto na residência, e os profissionais não relataram que existe essa formação. Relataram que não existe essa informação. Os anestesiologistas e enfermagem desempenham um papel muito importante nesse momento. Os anestesiologistas, porque vão avaliar o nível de sedação do paciente, né, a recuperação anestésica, e a enfermagem vai permitir essa liberação já no momento da internação. A vivência clínica e profissional que é utilizada nesse momento. Não tem um instrumento a ser seguido, um checklist, nem nada. É a vivência clínica e profissional de cada um. Portanto, então, o nível de consciência, a cessação da anestesia, a vontade do paciente são os critérios importantes levados em consideração nesse momento. E o cuidado ao reintroduzir é de responsabilidade dos anestesiologistas, da equipe de enfermagem e também do próprio cirurgião. Porém, houve divergência entre os entrevistados em algumas questões. Isso pode ser uma consequência da lacuna de evidências científicas sobre o tema para embasar essa prática profissional deles. Muito obrigada ao CNPq e Universidade Estadual de Londrina.